Palavra de Deus no livro de Atos, dando sequência à pregação panorâmica neste livro. Atos capítulo 17. Versículos 1 a 15. Peço que você deixe a sua Bíblia aberta para conferir a pregação com a palavra. Atos 17, versículos 1 a 15. O título: A segunda viagem missionária, a pregação em Tessalônica e Bereia. Daqui a pouco nós leremos o texto bíblico, explicaremos e aplicaremos, se Deus permitir. Um dos efeitos de professarmos a fé cristã é admitir que Jesus não é somente Salvador, mas também Senhor das nossas vidas. O único governante a quem devemos nos submeter incondicionalmente é Jesus. Cantamos isso no primeira música. Ao único que é digno de receber a honra, glória e o poder, ao Rei dos Reis, eterno, imortal, invisível, mas real. Ou seja, textos de Apocalipse e primeira carta de Timóteo. O único governante a quem devemos nos submeter incondicionalmente é Jesus Cristo, o Rei. Esse conceito indica que seremos obedientes, ordeiros e fiéis, como bons cidadãos de um governo. Mas também, se um governo tentar impor valores contrários à doutrina de Cristo, ou se nos impedir de pregar, sofreremos, mas seremos obrigados pela consciência em obediência à desobediência pacífica. Nesse sentido, podemos vir causar transtornos a uma sociedade. Quando nós falamos de valores, entra aí padrões de conduta. Hoje o Estado aceita, ainda não determinou. Por exemplo, poligamia, homossexualismo, inocular ideologias como feminismo, o gaysismo, comunismo. Eles são permitidos, mas ainda não são obrigatórios. Mas se isso acontecer, teremos de resistir numa desobediência pacífica, por motivos de consciência, para com o nosso único Rei e Senhor Jesus Cristo. E o fato de nós proclamarmos essa doutrina implica, muitas vezes, em sermos perseguidos. A segunda viagem missionária, irmãos, falando do contexto, foi marcada por dificuldades. Nós lemos que Paulo suportou oposição e perseguição por anunciarem a salvação em Jesus Cristo. Mas muitas pessoas receberam o perdão dos pecados. Na última vez que preguei no livro de Atos, aprendemos que em Filipos, Paulo foi maltratado, ultrajado, preso, açoitado, indevidamente, sem processo legal. Mas ainda assim, o Espírito Santo conduziu a igreja, preservou Paulo, Silas, ou Paulo e Timóteo, de modo que agora eles chegam a duas cidades diferentes. Primeiro Tessalônica e depois Bereia. Então, dentro do contexto, lembre-se disso. A segunda viagem missionária foi marcada por muitas dificuldades. Ainda no contexto, leremos aqui, irmãos, que os habitantes de Tessalônica e Bereia receberam a mensagem de salvação em meio a lutas. Se você ler comigo a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, lemos durante o serviço de culto, como eles receberam a mensagem de salvação em meio a muitas lutas.
Com efeito, 1 Tessalonicenses 1,6, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio muita tribulação, com alegria no Espírito. Ainda, nesta mesma carta, capítulo 2, verso 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, ou seja, a cidade anterior, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo havia sido ultrajado, maltratado com Silas ali na cidade de Filipos, preso, açoitado. Teve agora de coragem de pregar com confiança em Tessalônica, em meio a muita luta. A cidade de Tessalônica é a capital da Macedônia. É uma cidade importantíssima. E ali Paulo, então, anuncia a palavra em meio a muita luta. Quanto ao contexto, por último, ao que transparece nas cartas, primeira e segunda carta de Tessalonicenses, a perseguição durou algum tempo. Leremos que Paulo pregou 3 sábados em uma sinagoga em Tessalônica, mas pelas cartas nós vemos que ele ficou um pouco mais de tempo, talvez um pouco menos de um ano nessa região. Os assuntos principais, dentre os assuntos principais da carta aos Tessalonicenses, está o que diz respeito à manifestação de Jesus. A palavra manifestação é parúsia ou parousia. O tema, um dos tópicos principais das cartas aos Tessalonicenses é a manifestação de Jesus como Rei, que virá para vencer os seus inimigos. Paulo passou quase um ano, e um dos tópicos fundamentais da sua pregação ali foi a manifestação de Jesus Cristo na sua segunda vinda como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E talvez esta pregação causou um problema para ele naquela cidade. Então leiamos o texto. Paulo e Silas em Tessalônica, capítulo 17, versos 1 a 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Agora, note a acusação. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. Nesta história em Tessalônica, eu quero que você lembre disso. Apesar da oposição à pregação cristã, muitos se convertem ao Senhor. Apesar da oposição à pregação cristã, muitos se convertem ao Senhor. Em primeiro lugar, eles testemunham numa sinagoga, que era uma prática comum. Paulo visita a sinagoga para anunciar a palavra. O alvo central da pregação de Paulo é a obra de Cristo, sua morte e ressurreição. Jesus é o Salvador prometido pelos profetas. Como lemos aqui no versículo 3, Paulo pega o Antigo Testamento, algumas referências, e ali explica aos judeus da sinagoga local que a profecia se cumpre
em Cristo Jesus. Ele é o Messias. E quando Paulo diz ele é o Messias, está se referindo ao ungido, ao prometido e esperado por todos os profetas, aquele que traria paz sem fim sobre o trono de Israel. Então nós vemos aqui a ambiguidade da mensagem cristã, que Jesus de fato é rei, mas o seu reino ultrapassa o governo temporal, vai muito além disso. Então, o testemunho da sinagoga e o centro da mensagem, Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, proclamado pelos profetas. O resultado, como lemos, é a conversão de multidão, uma numerosa multidão. E Lucas aqui registra pessoas de diferentes classes se uniram a Cristo pela fé, inclusive mulheres da High Society, alta sociedade. Muitas mulheres ali, distintas senhoras de posse, também abraçam a fé em Jesus Cristo. Sendo assim, mais uma igreja surge. E surge onde? Na casa do Jason. Aquele grupo que recebeu a palavra de judeus e tementes a Deus que frequentavam, receberam a palavra, creram e logo passaram a se reunir na casa da irmã Janine, na casa do Jason. A igreja nas casas. E diante disto, o ciúme afetou estes homens que passaram então a perseguir a igreja. E aqui vemos que são os judeus. Na primeira carta de Tessalonicenses, nós veremos que a princípio foram os judeus, e com o passar do tempo, os próprios gentios, os patrícios, começaram a perseguir a igreja também. Então, lembre-se, a igreja de Tessalônica é uma igreja perseguida. E as duas cartas que você lê devem ser lidas nesse contexto. Então, trata-se dos judeus que, movidos por inveja, tumultuaram a cidade e assaltaram a casa de Jason. Eles foram até lá, não encontraram Paulo, e então eles levam Jason e alguns cristãos a uma assembleia, versículo 5, verso no final. E assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Esse meio do povo era uma assembleia, onde os principais da cidade julgavam, tá? Então levaram até a assembleia para ali definirem o que faria com eles. No versículo 6, nós vemos que eles não encontram Paulo, principalmente, e assim eles pegam quem está na casa, Jason e os outros, e os levam para a assembleia. A palavra destes homens é bastante contundente. Estes homens têm transtornado o mundo, versículo 6, chegaram também aqui. A acusação, irmãos, contra eles era seríssima. Como lemos, a acusação era de desordem pública. Se fôssemos colocar nos dias de hoje, os golpistas. Unir-se aos inimigos de César seria uma revolução radical. É uma acusação bem séria. Diz o versículo aqui, 7. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então, irmãos, isto era muito grave, e não poucas vezes pessoas eram mortas e presas quando ameaçava o Estado, ameaçava o governo. Então, assim como o nosso Senhor Jesus foi acusado de subversão, quando ele assumiu que era rei, o ensino de Paulo com respeito à vinda de Cristo, a parousia, a manifestação de Cristo, causou uma má interpretação. Eles entenderam que o governo temporal de César estava ameaçado. E quando diz a manifestação de Cristo, na pregação de Paulo, a palavra parousia era o termo oficial para a visita imperial. Então, é neste ponto que aqueles homens, então, acusam os cristãos. Estes homens estão
subvertendo a ordem social e pretendem dar um golpe de Estado. Uma acusação gravíssima. John Stott comenta que uma simples sugestão de traição muitas vezes seria fatal. Contudo, nós lemos no versículo 9 o resultado de tudo isso. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. Então, qual era e como funcionava a fiança? Eles tinham um acordo, firmavam um acordo. Este acordo envolvia, no caso, Paulo deveria sair da cidade para nunca mais voltar e também deveriam pagar uma quantia financeira. Este era a fiança. Vocês pagam o valor e Paulo nunca mais pisa aqui. Parece ser uma coisa muito longe, distante de nós, mas não. Uma missionária recentemente comentou conosco que estava em um país que é fechado ao evangelho. Ela bateram na porta dela e avisaram: a senhora tem 24 horas para sair do país. Ela não soube por quê. Tentou questionar. Falou: a senhora tem 24 horas para sair do país e tem duas opções. Ou a senhora sai em 24 horas e pode retornar, ou a senhora fica até o final do visto, a gente vai carimbar o seu passaporte, a senhora nunca mais entra aqui. Este foi o tipo de acordo que aconteceu aqui no século I. Paulo não pode mais pisar nessa cidade. E além de tudo, vocês vão pagar a fiança. Então eles recebem essa fiança e então são libertados. Agora, pense comigo de maneira irônica. Estes homens são perigosíssimos para a ordem pública, não é verdade? Perigosíssimos. Transtornavam o mundo, mas não tinham armas. Eram arruaceiros, mas não tinham poderes políticos. Eram baderneiros, mas não tinham residência fixa. Eram acusados de desobedecer a lei, mas obedeciam a lei. E tinha também o grupo de mulheres. O que fazer? Vai tirar César mesmo, né, com esse grupo aí. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Resumindo, pessoas comuns, sem nenhum interesse político, mas que eram de fato testemunhas de Jesus, o Nazareno. Aquele que morreu na cruz e ressuscitou e está vivo. Era um fato. Eles não estavam levando uma subvelação política. Eles não estavam introduzindo uma nova ideologia. Eles simplesmente estavam narrando um fato. Aquele Cristo que vocês crucificaram está vivo e voltará para reinar eternamente sobre tudo e sobre todos. Todo o que crê também viverá. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Esta era a mensagem apocalíptica que, mais uma vez, levou pessoas comuns às barras do tribunal. Mas ainda assim, a mensagem do Evangelho prospera e a igreja em Tessalônica é plantada. Então, lembre-se que neste ponto estamos vendo que, apesar da oposição à pregação cristã, muitos se convertem ao Senhor, apesar das acusações falsas, apesar das tentativas institucionais. Tudo isso não pode ir contra a verdade. Ainda depois desta passagem por Tessalônica, versículo 10 até o versículo 15, eles então devem sair da cidade e ir para Bereia. Versículo 10 em diante. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora,
Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo, os mesmos. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Apesar da oposição à pregação cristã, muitos se convertem ao Senhor. Então Paulo sai de Tessalônica, vai para Bereia, fogem para mais uma cidade que também é da Macedônia. E temos aqui, irmãos, no versículo 11 e 12, o relato de que muitos se converteram. Destaque de Lucas, considerando os irmãos de Bereia. Versículo 11. Eram mais nobres que o de Tessalônica. O que significa isso? Eles eram mais abertos à palavra, irmãos. Este é o sentido. É porque eles abraçaram a palavra sem preconceito. Receberam a palavra com avidez, examinavam as Escrituras diariamente com o fim de julgar a doutrina. Esta é a questão. O que significa mais nobres? Mente aberta, sem preconceitos, para ler e examinar a palavra de Deus. Então os de Bereia recebem aqui este elogio de Lucas, né? O que significa examinar? A palavra é julgar criteriosamente, como o juiz analisa as partes no tribunal. Então os bereanos, Paulo falava, Silas ensinava, e eles aqui, ó. Como é bom que você examine o que está sendo dito. Como é bom que você investigue como um juiz, procurando a solução correta para os problemas que se apresentam. Mas como se caracteriza Bereia? Os cristãos, as pessoas que estavam aptas para ouvir sem preconceito. E diz aqui que eles se converteram e creram. E muitos de diversas classes, inclusive a high society das mulheres. As mulheres estão aqui também incluídas. Diante deste quadro, mais uma vez, nova perseguição empreendida pelos judeus. Eles souberam que Paulo, Silas e Timóteo estavam pregando ali e foram para lá para impedir. Presta atenção. Quer dizer, desculpe, vocês estão prestando atenção. Muitas vezes conseguem calar a voz de pregadores, mas não conseguem deter o avanço da boa obra nos corações. Os homens conseguem sim deter calar a voz dos pregadores, mas não conseguem deter o avanço da obra, a boa obra nos corações. Então veja, a igreja de Tessalônica é um exemplo. Tornou-se referência cristã na região. Por mais perseguição que houve, tornou-se uma referência. Eles tornaram-se modelo para os crentes da Macedônia e da Grécia. Todos eram encorajados por essa igreja. Então, tentar reter a mensagem, tentar reter os pregadores, é como represar água na mão. Sempre escorrerá pelos dedos. E assim, queridos, mesmo diante da tribulação e das angústias, a igreja prospera. O evangelho do reino é anunciado e chega até nós. Sendo assim, o propósito da pregação de hoje é destacar que a evangelização foi empreendida com confiança, empregada por Silas e Timóteo num contexto de perseguição.
Então, irmãos, preguem o Evangelho, anunciem sem temor. Último versículo. Paulo é protegido e levado para Atenas. E ele vai sozinho. Em Bereia, Silas e Timóteo ficam por um tempo. E Paulo, então, pegaram-no e levaram até Atenas. O que nós deduzimos de lições desta passagem, irmãos? A primeira é coragem. Pregue a palavra. Coragem. As respostas ao Evangelho são resistência e anuência. Nós temos um grupo que resistirá e um grupo que será persuadido. Irmão, irmã, você tem em sua mão o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo tipo de pessoa, desde os seus familiares até o presidente da República. Todos podem ser persuadidos pelo Evangelho. Ele é poderoso. Lance a semente. Você sabe quantas sementes tem numa mexerica? Essa semana eu estava tomando mexerica, contei. Em um fruto só. 27. Um fruto, 27 sementes. Se cada semente dessa germinar, onde vai chegar? Nós estamos diante da capacidade e extensão da pregação. Eu lanço uma semente. Ela pode vir a gerar 30, 60, 90 e a 100 por um. Mas é preciso coragem, disposição, ânimo. Nós devemos obedecer às leis locais, como Paulo obedecia, mas testemunhe em todos os lugares. Sabemos que a perseguição livre do Evangelho de Jesus, a perseguição da liberdade da pregação, é uma realidade. Coreia, Irã, Paquistão, Nigéria. E como o irmão orou, talvez em sua casa. Você abre a Bíblia, começa a pregar, a pessoa vira as costas. Isso acontece na família do pastor também. Gente que não vai para a hora da oração para não ouvir o Evangelho. Hoje talvez aconteça isso. Nós vamos almoçar em família e eu vou falar sobre o Noah. Noah é meu sobrinho. Meu sobrinho não, que sobrinho? Meu primo. Primo de segundo grau, né, mãe? O Senhor nos trouxe paz. Mas eu sei que muitos não vão ouvir. Mas nem por isso eu devo deixar de pregar. No Brasil, a fé cristã tem sido empurrada para ficar dentro dos templos. Veja só, as artimanhas são as mesmas usadas pelos aqueles governantes em Tessalônica. Primeiro, contrata pessoas para mentir. Os vadios estão ali, não tem nada para fazer. Começa a mentir sobre os pregadores. Os vadios simulam tumulto. A sociedade é envolvida. As autoridades tomam decisão visando silenciar os inocentes. É assim. Então, essa primeira aplicação é esta. Coragem. Pregue a palavra. Semeie a verdade. A segunda aplicação. Ouça e examine a Bíblia. Talvez você esteja aqui hoje e conheça pessoas que não querem ouvir a palavra e já têm seus preconceitos formados. Ouça e examine a Bíblia como os bereanos. Qual é um dos problemas atuais com relação à informação? Vou falar alguns. Um deles,
não checarmos as informações que temos acesso. Elas são legítimas ou não? Você costuma checar as informações? As fontes? Esperar um pouquinho antes de compartilhar? Infelizmente, nós compartilhamos, lemos, mas não examinamos. Outra coisa, outro problema é que muitos estabelecem conceitos sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre a fé, apoiados na superficialidade dos posts. Talvez você pergunte, né? Graças a Deus o irmão Ícaro está colocando os versículos, tem sido uma bênção. Você pergunta, por que o pastor não fica colocando o versículo da Bíblia aqui? Porque você não lê. Não estou generalizando. É que você passa por ali como se fosse nada. E não é assim para nós examinarmos. Os de Bereia olhavam atentamente, examinavam, investigavam para julgar. Você tem sido ensinado pelos réus, ou rios, que chama? Rios. Cortes, memes. É isso que tem formado a sua consciência cristã. Eu tenho visto muito eu não sou de sondar, né, o Ministério da Verdade, mas infelizmente às vezes eu vejo algumas coisas nossas aqui, que é lamentável. Porque não estamos agindo como os bereanos. Estamos simplesmente seguindo o que os outros estão fazendo. Examine, ouça e criteriosamente julgue todas as coisas. Alguns preconceituosamente diz, não vou ler a Bíblia porque eu já sei do que se trata. Eu estava conversando com uma pessoa no pequeno grupo, ele diz, olha, a pessoa é estudada e tal, e ela diz que a Bíblia foi alterada. Mas se você perguntar, o que você já leu da Bíblia? Nada. O que vocês conhecem sobre a história do texto? Nada. Os bereanos não eram assim. Eles primeiro se deram ao trabalho de examinar, sem preconceitos, julgando criteriosamente, e foram persuadidos pela verdade. E esta é a palavra. Você será persuadido pela verdade. Leia a Bíblia com receptividade e questionamento crítico. Não é proibido perguntar para a Bíblia. Tem coisas que a gente não tem resposta. Tem coisas que a gente tem muitas respostas que não conferem, que não se harmonizam. Mas naquilo que é essencial, você terá as respostas. Não tenha medo de perguntar à Bíblia. Então ouça e examine todas as coisas. Mas no sentido aqui, examine a palavra. Os irmãos de Bereia receberam com avidez, examinavam as Escrituras diariamente para confirmar a doutrina. Então qual é o seu caminho? Examinar a Bíblia com imparcialidade e cuidado. Leia lá os textos. Tem textos muito difíceis na Escritura. Dá base para várias interpretações. A gente tem que admitir isso. Mas você tem que examinar sinceramente. Esse é o que nós aprendemos, por exemplo, com os irmãos de Bereia. A terceira aplicação é a seguinte. O que Paulo usou em Tessalônica e o que Paulo usou em Bereia? O mesmo método, a pregação da palavra. A pregação da palavra é o método de Deus para salvar. Lembre disso. Deus não estabeleceu outra coisa. A pregação é a forma e a Bíblia é o conteúdo. O método continua mesmo. Paulo diz, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Então, se a pregação da palavra é o mesmo método, o que falta para você para evangelizar mais? Conheça a sua Bíblia. Talvez falte isso. Você já não examina mais, como os de Bereia.
Você se contenta com o versículozinho do Rios, com a meditação diária de um pastor conhecido. Não estou falando que você deve parar com isso. Eu estou falando que você deve ir além disso. Conheça a tua Bíblia, ore, levante e pregue. Um pastor foi indagado no seu exame para por um ministério, antes de se tornar pastor. E uma pessoa perguntou para ele: qual é o seu plano para o ministério? Que plano você tem para a igreja? O futuro ministro respondeu: eu só tenho um método, que é a pregação. E eu só tenho um plano, aquele que já está na Bíblia. Eu só tenho um método, a pregação. E eu só tenho um plano, aquele que Deus revelou. A pregação da palavra é o método de Deus para salvar. Não se acovarde. Não se acovarde. O ponto fundamental é que nos falta intrepidez. E a intrepidez só vem da oração. E mesmo assim a gente vai precisar de, às vezes, coragem extra. E ela não vem. E perto da minha casa tem uma igreja católica grande. Geralmente eu vou com o Stefano uma vez por semana na biblioteca para pegar os livros infantis. E eu entrei lá para ele questão cultural e bíblica, e aí ele gostou da igreja católica. Pai, vamos na igreja. Tá bom, vamos lá, filho. E é bonita mesmo. Eu aproveito os vitrais para falar. Ali tem a paixão de Cristo dos dois lados, eu vou contando a história. E um membro lá da igreja parou para me converter dentro da igreja católica. E aí, naquele embate, eu fiquei bem constrangido. Eu não sabia se eu dizia para ele: isso aqui tá tudo errado, moço. Dentro lá da igreja, né? Eu não sabia qual seria a reação dele. Ele falou: esses evangélicos vêm aqui para tentar converter gente aqui dentro. Mas eu me acovardei, eu fiquei quieto. Eu preferi dar o testemunho de que, como pastor, eu respeito ali as convicções sem o embate. É preciso sabedoria também. Só tem um modo, a pregação da palavra. Esse é o método de Deus. Só tem um conteúdo, a mensagem da cruz. Mas às vezes vai faltar coragem. O que não faltou para Paulo, Silas e Timóteo. E por último, as aplicações que eu trouxe aos irmãos, só para lembrar: coragem, pregue a palavra. Segundo, ouça e examine a Bíblia. Terceiro, a pregação da palavra é o método de Deus para salvar. E a última aplicação: nós servimos a Jesus antes de qualquer regime político ou ideologia. Nós servimos ao Rei antes de qualquer regime político ou ideologia. Capitalismo, que falando com os mais jovens um pouco, os capitalismo, liberalismo, conservadorismo, comunismo, ou todos os ismos que você tem hoje em dia. Servir a Cristo antes de qualquer regime político ou ideologia. Lembra que no sermão, no começo da mensagem, eu disse que professar a fé em Cristo implica em declarar Jesus como Salvador e Senhor? Significa então que eu professei a fé em Jesus. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Rei. A minha mente é cativa da verdade em Cristo. A sua mente é cativa da verdade em Cristo. Ele é o seu Rei. Está acima das ideologias. Infelizmente, alguns cristãos têm abraçado ideologias como se elas representassem a doutrina bíblica e não ensinam. Cuidado.
Sua mente é cativa a Cristo. Por um lado, eu sou chamado para ser um cidadão fiel, ordeiro, ou seja, não revolucionário. Por outro, eu não posso e não tenho vontade de dar a nenhuma autoridade, governo, a honra suprema que é devida somente a Cristo. Esta é a minha última aplicação deduzida dessa passagem. Servir a Jesus antes de qualquer regime político ou ideologia. E agindo assim, nós seremos perseguidos. No seu trabalho você vai ser excluído. No grupo da escola você vai ser excluído. Na sua família você será excluído. Mas os mártires, começando por Jesus, foram crucificados. E nenhum deles morreu em vão. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Porque na última hora a pessoa desiste. Que você então seja encorajado a pregar. Cheio de intrepidez que vem de Deus. Da maneira correta como Ele quer. Que Deus os ajude. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, Santo, Santo.